acho que foi ontem, né, o Renato 38, que é um crítico contumaz do bolsonarismo, que vive brigando com os Bolsonaro, brigou com o Alan dos Santos, ele se encontrou com o Nicolas, tiraram fotos juntos e tal, e naturalmente o bolsonarismo tá reagindo, né, em inglês existe o termo que é os loyalists, né, os lealistas, né, não existe a versão disso em português, então são os leais ao mito, mas não né, são, mais do que ser leal, ele é um defensor da lealdade, né, seriam os defensores da lealdade ao Bolsonaro, eles estão vindo a público brigar com o Nicolas por conta disso, e assim, serei honesto, com razão, o Nicolas, ele tá indo com essa estratégia de tensionamento o tempo todo, ele aproxima de um cara, eles, mas o cara xingava a gente, mas eu não posso ficar amigo dos outros, não tem que ficar, né, tempo todo, e ele faz isso como método, porque, como ele basicamente, e é muito engraçado isso, né, prestem atenção no que ele tá fazendo, os bolsonaristas defendem liberdade de expressão irrestrita, como discurso, tá, eles não defendem liberdade de expressão irrestrita, quando teve o cancelamento do Monark, lá naquele episódio do nazismo, não sei o que, o Kim Paim ficava vindo a público atacando eles, tá, assim, os bolsonaristas queriam o cancelamento do Flow Podcast, sim, tentaram destruir como pudessem o Flow Podcast, o argumento era que o Flow Podcast era, sei lá, do MBL, ou pertencia ao MBL, eles tinham um monte de argumento vagabundo e vazio, então eles cancelaram o Monark à época, bolsonaristas cancelaram, então nunca teve esse papo de liberdade de expressão, mas eles gostam de comprar esse discurso. O problema é que eles compram esse discurso enquanto ficam exigindo da parte dos seus membros, né, uma espécie de uma fidelidade canina e uma impossibilidade de diálogo ou associação com qualquer um que não, vamos dizer, declare submissão ao Bolsonaro. O que eu não vejo tantos problemas, mas se você tirar naturalmente o véu de hipocrisia, né, tira o véu de hipocrisia e fala, cara, ele é um inimigo político e ponto, não pode, e eu, cara, eu não sou exatamente um primor aí da liberdade de expressão. Beleza, façam isso, bolsonaristas. Eu acho que é mais do game. E eu acho que aí não tem nem problema. Eu acho que ficar apontando que um cara tá agindo de maneira lisa, tá? É importante porque o que o Nicolas tá fazendo é isso. E tem método. Veja, o que o Nicolas tá fazendo ele tá fustigando o tempo todo. E ele tá sempre obrigando os Bolsonaro a terem que ir atrás dele e falar, isso tá errado, isso tá errado. Uma hora eles começam a parecer chatos e persecutórios. Tipo, não pode, eu não posso aparecer com o Marçal, eu não posso aparecer agora com o Renato 38, eu não posso fazer campanha pra fulano, eu não posso fazer não sei o que, eu não posso criticar não sei o que, né? Então ele tá fustigando e quem parece o vilão nessa história são eles e não o Nicolas. Então ele tá fazendo esse jogo, né? E é um jogo malandro, porque eu acho muito engraçado. Eu até tuitei agora há pouco, Riso, eu até põe meu tweet no ar, porque esse tweet é a cara desse assunto, né? Cadê? Vai lá no Renan e tal. Aqui, ó. Abandonar o mito quando destruía a Lava Jato, ria de morto por Covid, torrava cartão corporativo e tentava golpe de Estado, ninguém quis, né? Só agora que ele será preso que seus fiéis amigos despertaram para o problema, né? Ou seja, durante todos os erros e crimes cometidos pelo Bolsonaro, essa galera ficava assim, pelo contrário, eles vinham a público defender o Bolsonaro. Então nunca foi sobre o Bolsonaro errar, ou sobre o Bolsonaro ser autoritário, ou se o Bolsonaro tinha um comportamento A, B ou C imoral em muitos termos. Nunca foi sobre isso. É sobre o Bolsonaro perder poder e não precisar ficar vinculado a ele. É isso que tá rolando. É sobre não precisar ficar vinculado vamos dizer, à estrutura de poder de um Bolsonaro declinante. Então essas pessoas são só oportunistas. O Nicolas criticava isso quando o Bolsonaro, né, o cristão Bolsonaro ria de gente que morria de Covid na pandemia. O Nicolas ficava excursionando na pandemia com seus amiguinhos. E era muito engraçado. Era ele e um grupo de meninos, né? Todos ficavam viajando juntinhos, né? Enfim. E viajando lá e tal. Olha só o Covid, não sei o quê. Que ele não tinha que ter nenhuma política de restrição na época da pandemia, né? Aí, quando o Bolsonaro tentava golpe de Estado, quietinho. Pelo contrário, fez a campanha pra deputado e, fingiu que nada aconteceu e tal. Quando o Bolsonaro traiu Lava Jato, PGR, PT, tudo aquilo lá, né? E agora, agora ele vai lá se rebelar, e é uma rebelião que não é uma rebelião, né, olho no olho. Bolsonaro não concorda, não, é uma rebelião que fica jogando. Já tem essa manifestação inútil, que é uma manifestação pró-corrupção organizada por eles pro dia 16 de março. Aí ele vai na manifestação, vão gritar imbrochável, e ele vai ficar nisso. E ele é um jogo de puta, é um jogo de puta que esses caras fazem entre si, né? E eles aceitam, porque o bolsonarismo sempre aceitou quem fizesse isso com quanto puxasse o saco do Bolsonaro. O problema é que a relação de poder muda, aí o caráter deles começa a aflorar. E é isso que eles vão fazer, eu já falei pra vocês. Esses caras, justamente essa ala que mais fustiga o Bolsonaro, conta com o investimento do Valdemar. Então o Valdemar tá investindo neles porque o futuro tá neles. Porque o vínculo que esses caras querem ter não é com o Bolsonaro. É sim com um partido que lhes dê possibilidade de concorrer a grandes cargos e estrutura pra ser montada através de máquinas nesses estados. Portanto, pra eles, é muito melhor uma relação futura direta com o Valdemar, e pro Valdemar a mesma coisa com eles, sem depender de um atravessador que é o Bolsonaro. Ponto.
é tão óbvio o que tá sendo dito, né? É tão claro o que tá sendo dito, mas os bolsonistas não percebem, né? Entre todos, né? O fã de um e o fã do outro. Então eles estão agora sendo consumidos numa briga, que é uma briga que, assim, sempre foi alertada, né? Eles gostam de, né, usar referências antigas e tal. Então vamos usar um bom e velho ditado popular: casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Ou seja, começa a faltar o voto contra da rejeição ao Bolsonaro, começa a faltar a imagem positiva, o saldo positivo de imagem que o Bolsonaro gerava pra eles, aí começa, né, farinha pouco, meu pirão primeiro também, né? Então assim, ó, começa a restringir, eu tenho que pensar em mim. Então, esse é o game dessas pessoas, tá? E é um game que a gente sabe como funciona, a gente sabe qual é, e se você fala assim, né, o riso... Qual a tua opinião? Quem você acha que tá mais certo nessa briga? Os Bolsonaro ou esses caras que rompem com o Bolsonaro? Qual é a tua opinião? Bolsonaro. Eu também acho. Eu acho que os Bolsonaro... Porque assim, esses caras devem aos Bolsonaro. Esses caras viveram a imaginação do Bolsonaro por muito tempo e agora eles querem descartar e jogar no lixo porque o Bolsonaro vai preso. E aí, conforme o Bolsonaro vai preso, vão revelar mais um monte de coisa do Bolsonaro que todos eles sabem que é verdade. E todos eles sabem que aconteceu. Mas que eles, de maneira muito cômoda, ficam quietos. Porque sempre passaram pano pros crimes do Bolsonaro. E não é passar pano só pra decisões erradas. Eu tô falando pra crimes. Eu tô falando pra imoralidades e traições das mais absurdas. Eu tô falando, assim, de coisa baixa, e viu, que eles topavam com quanto eles pudessem se eleger usando a imagem do Bolsonaro. Aí agora o Bolsonaro se torna inadequado? Que tipo de lealdade é essa? Se eles não são leais ao Bolsonaro, que basicamente eles devem tudo ao Bolsonaro, eles devem tudo a esse cara, eles vão ser leais ao eleitor? O eleitor ora o eleitor. O eleitor ora o eleitor, né? A lógica da relação de um direitista na contemporaneidade com seu eleitor é a lógica do abuso puro e simples. É o abuso intelectual, é um abuso emocional. Basta ver o que Milley, não sei exatamente se a Meloni, disseram que sim, e o Trump e os Bolsonaro fizeram usando criptomoedas. Eles fizeram o tal do rug pull, o pump and dump, né? Oferece uma moeda, essa moeda é patriótica, é moeda do não sei o que, é não sei o que. Eles são donos dos tokens e tal, valoriza, aí puxa, golpe em todo mundo, mete uma grana no bolso, engana os próprios seguidores, o seguidor nem reclama. Fica igual bobo só vendo, que é feito de trouxa porque quis também ser esperto, né? Então esse é o tipo de coisa que é feita, assim, é um tipo de relação que é abusiva. Então hoje já é meio que abusiva a relação, e eu acho que esses políticos, inclusive começar pelos Estados Unidos, eles entenderam que é a única relação possível e que tá autorizado ser assim. Que eu acho que é uma das coisas mais humilhantes que tem, né? Tratar o eleitor e o militante como um bosta, você se aproveitar do cara da maneira mais baixa possível. E lógico, porque esses caras, eles constroem, né, um discurso que em parte é verdadeiro, que é um discurso do tipo, o Ocidente acabou, a América está acabando, tá? Todo mundo é inimigo, o único cara que presta é o Trump. Em parte é verdadeiro, no sentido de que, realmente, né, os Estados Unidos passam por uma crise assim assado, o establishment assim assado, o sistema assim assado, beleza, todo mundo sabe disso. Agora, a única resposta é o Trump, e você depende do Trump, senão tudo acabou. Aí, lógico, o cara fica emocionalmente preso, né, em categorias de raciocínio sobre política e sobre inimigos e aliados que o Trump dá, e aí o cara pode ser abusado, porque é assim que a relação funciona quando você tem organizações em que o topo trata a base como alguém a ser explorado. E a direita, a tônica da direita é essa. Isso eu precisava explicar uma coisa. A tônica da direita é o cinismo. A tônica da direita é o cinismo puro e simples. Eu nunca vi a direita tão cínica, porque a direita ela era radical e idealista alguns anos atrás. Tinha um idealismo exagerado que se mesclava com um radicalismo. Mas esse idealismo se baseava em fake news? Tinha tudo. Mas tinha uma sinceridade no discurso. Hoje não. Hoje a direita, como um todo, tô falando fora do Brasil, ela embarcou num cinismo, num monumental cinismo, e em jogos de poder bem escancarados. Então o que tá acontecendo, por exemplo, nessa relação Putin e Trump, tá? E a forma como isso tá acontecendo, essa forma como os Estados Unidos está revertendo o papel dele global e histórico, né? Os Estados Unidos como defensor, vamos dizer, de um mundo globalizado, liberal, né? A ideia de democracia com sistema econômico, de capitalismo, mercado e tal. Isso se alterar do nada, abandonar os aliados do nada, sair fazendo, vamos dizer, um jogo de cartas marcadas com o Putin em muitos termos, fazer o que tá fazendo com a Ucrânia. Tudo isso é um cavalo de pau muito grande que tá sendo dado, e é um cavalo de pau que vai comprando discursos por conveniência e que não esconde que tá sendo cínico e usando o discurso de conveniência. A gente tá vendo a repercussão disso aqui, né? Quando vocês estão vendo, basicamente assim, vários influenciadores bolsonaristas que tinham a bandeira da Ucrânia no nome, eles agora são pró-Rússia. Você tá vendo vários, aquele porquinho da Índia, aquele sujeito rosado patético, o Leandro Russo,
débil mental completo. Agora ele é um, sei lá, um defensor do Putin, né? Ele tá lá, e agora o Zelensky do nada é o maior inimigo do mundo. Você parou pra pensar? Esses caras sequer discutiam esse tipo de assunto. Do nada entra o Trump entra, começa a aplicar nova política externa, e do nada os bolsonistas do Brasil, não, gente, o Putin tem um ponto. Qual foi o momento de inflexão? O momento de inflexão foi o Trump começar a executar esse tipo de política e o bolsonarismo se vincular ao governo Trump como satélite deles no Brasil, que é o que esses caras são. Eles são satélite do... E até imagino que vai acontecendo. Em muitos termos, o bolsonarista, ele puxa tanto o saco do Trump, imagina que o Trump vai interferir aqui no Brasil pra ajudar o Bolsonaro, pra salvar o Bolsonaro de uma eventual prisão, que aí, né, ou pegar o Xandão, que aí eles falam, não, vamos ficar na vassalagem, vamos se humilhar da maneira mais absurda possível, porque, né, é o que nos resta, né? Nós somos vassalos do Trump, e vocês precisam entender isso. Eleger um Bolsonaro aqui no Brasil significa entregar o Brasil, não para os Estados Unidos, mas entregar o Brasil para o trumpismo. É uma das coisas mais ridículas. Se a pessoa é, no mínimo, assim, não tô nem falando um nacionalista, um patriota, tô falando assim, se um sujeito é soberanista, se o cara acredita na soberania do Brasil sobre o seu próprio território e que o Brasil tem que cuidar dos seus próprios problemas, tem que ser dono dos seus projetos e pensar em aumentar sua influência pro mundo, um cara minimamente soberanista, conceber o tipo de relação que o bolsonarismo tem com o Trump, é sair quase morto. Caramba, é um cara de direita que fica, ouviram, e esse cara quer fazer uma base americana no próprio solo. Né? Isso é absolutamente doentio. É absolutamente doentio. Então, esse cinismo misturado com submissão gerou esse troço, que é um vale tudo. Que é uma direita que, né, o que importa é a próxima eleição, é o próximo dinheiro, é o próximo truque, é a próxima desculpa que você vai utilizar, né? Vocês devem ter visto também o Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo entrou nisso, né? Nunca esperei nada. Eu sempre falei, conheço os caras do Brasil Paralelo. Eu me lembro da reunião que o Arthur deixou de vender pro Brasil Paralelo, né? O Arthur e o Nando eram os maiores vendedores do Brasil Paralelo quando o Brasil surgiu, né? E aí o Arthur queria parar de vender eles porque, em resumo, eles estavam completamente malucos já no Olavo Bolsonarismo. Eles foram no gabinete do Arthur tentar convencer o Arthur a voltar. Eu tava lá esse dia e eu falei, cara, olha o que vocês estão fazendo, cara? É um governo do imbecil, tudo cheio de cagada, traiu isso e aquilo, e vocês acham que tem que ficar puxando o saco? Aí que eles responderam, mas a gente é uma empresa, né? Tipo assim, mano, né? Era isso, né? Era isso. E aí eles continuaram, eles ganharam muito dinheiro, ficaram enormes, e assinatura pra lá e pra cá, né? É o negócio assim, o que está por trás da pandemia. Teve aquele Brasil, como é que é? 64, entre armas e livros, em que basicamente eles fundamentavam a ideia do Olavo, tá? De modo a criar uma tensão, assim, com militares e tal, e até com o 88, pra justificar lá na frente o discurso golpista, que é o que aquele documentário fazia, né? Tinha uma narrativa maior que passava, 64, que passava da redemocratização, que dava o tom do, né? Mas não é com esses militares aí, né? Que era o tom, inclusive, do que foi a tentativa de organização ideológica que os bolsonaristas fizeram pra instrumentalizar as pessoas pra manifestações, e que o povo deveria erguer seu líder, e isso geraria naturalmente sublevações na polícia e em setores das Forças Armadas pra que o Bolsonaro tentasse o que ele tentou no final de 2022, que foi um golpe de Estado usando as Forças Armadas, e ele não conseguiu fazer. Mas era uma das funções dos caras, além de ganhar dinheiro, e agora os caras estão nessa assim, do nada, os caras viraram russetes, né? Do nada, né? Tô olhando com muita curiosidade, né? Porque assim, aí você percebe o cinismo dessa direita. É um cinismo completo. Do nada, agora o Putin é um novo herói. E a gente sabe muito bem, né? Eu não tô falando que esses caras estão recebendo dinheiro do Putin. Acho que eles nem precisam, né? Mas é muito engraçado que todo mundo, do nada, plup, virou uma chave. Muito engraçado. Do nada, assim, né? Assim, Renan, já é claro que existe financiamento russo para mídias pelo mundo afora. Nítido, lógico. Já saiu relatório, acho que da CIA sobre isso, que até tinha gente no Brasil que recebia. Lógico, gente, todos os grandes grupos alt-right e de discurso nacionalista, anti-imigração, especialmente os mais ideológicos, mais crípticos, grupos até que soam meio da turma do bigodinho, grande parte deles, se não todos, tem dinheiro russo. Isso é sabido. Existe uma rede mesmo de distribuição desse tipo de ideologia e conteúdo na Europa, e eles têm uma articulação junto com o Putin. Sim, trabalho... assim, o Putin faz algo que é muito inteligente. Eles financiam os grupos anti-imigração, ou os grupos, vamos dizer, soberanistas aqui, né? Porque não soberanismo próprio ali da Europa, né? Enquanto do outro lado eles financiam e estimulam a imigração. Vocês devem ter visto já, né? Tem um relatório que saiu na Finlândia sobre isso, que eles ficam usando o imigrante como uma espécie de uma arma política social que eles ficam jogando nos países dos outros. Tem aqueles imigrantes que eles mandavam pro Belarus pra mandar pra Polônia, ficavam lá tentando entrar na Polônia. Então ele joga o imigrante, ele financia o grupo inimigo do imigrante, e ele fica gerando tensionamento social. O que me parece, e é muito engraçado, todo mundo falava que quem fazia isso, e talvez o faça, é o George Soros.
O Soros não faz os dois lados, ele joga sempre pra um lado, né? Ele atira sempre pra um lado só. O Putin não. O Putin não, assim, existe todas essas histórias e eu não duvido que eles façam esse tipo de coisa. Tô aqui colocando pra vocês em termos de política externa, porque é uma estratégia inteligente. É uma estratégia inteligente. Definitivamente é uma estratégia inteligente. Então, a gente agora tá refém, ou a gente tá agora caudatário desse tipo de jogo? Situação meio ridícula, né? Situação no mínimo ridícula. Não, tudo bem. O pessoal tá falando ali, a direita já queria admirar o Putin antes, mas agora com o Trump ficou autorizado. Eu acho que sim. Porque existe aquela falsa ideia da Rússia como um lar do conservadorismo, que todo mundo é muito based na Rússia, né? E o que não é real. A Rússia é um lugar extremamente secular, que vem de um tradicionalismo que não vive, tá? E que é um país que passa os mesmos problemas da contemporaneidade e tal. E é um país, enfim, que tem o seu projeto, e eu acho admirável que ele tenha um projeto deles e pensem como soberanos e tenham ambições maiores do que até, vamos dizer, a situação econômica momentânea deles os obrigaria a ter, né? Eles se veem como algo muito maior, eles se veem dentro de um horizonte histórico muito mais longo, tanto que quando o Putin dá exemplos sobre a história da Rússia, ele dá esses exemplos longos. Então, é um país especial, definitivamente é um país especial. Dito isso, é especial pra eles, não necessariamente pros seus vizinhos, né? Os outros vizinhos não precisam estar, vamos dizer, reféns disso. Só que a Rússia serve para nos lembrar que o mundo é sobre força e que você se impõe perante os outros mediante a força. Eu já falei isso em outras lives, né? A Rússia os russos são um povo que tiveram que enfrentar o que há de mais difícil, o que há de mais complicado, né? Que são esses homens vindos da estepe, os lobos da estepe, os monstros da estepe, todos aqueles cavaleiros armados e enfim, com arqueiros e atirando para todo lado. É mongol, é huno, é turco. Eles tiveram do norte, eles surgiram talvez uma fusão eslava com viking. Então, o que os russos já passaram, cara, e fora Napoleão e Hitler, né? Então o que esses caras já passaram, eles sabem que o mundo é sobre força, né? E eles nos lembram que o mundo é sobre força, porque dentro desse paradigma liberal que pinta tudo como cor-de-rosa, você esquece que, né, o mundo é sobre força. A gente esquece que os Estados Unidos garantiram por um tempo a Pax americana através da força. Que o Macron, ele quis interferir agora nessa questão ucraniana para firmar a posição francesa e tal, sobre força. A gente tem que olhar para esse cenário global que a gente tá enfrentando e entendendo as consequências disso pro Brasil, porque se a gente olhar direitinho, olhar com bastante carinho, o Brasil não está inserido em nada. Vocês pararam pra pensar que o Brasil, ele sequer é um player, ele é caudatário nos dois grandes blocos que estão ali em disputa, que é o bloco chinês e o bloco do Trump, né? Então o Brasil, ele fica ali, né, olhando com o Lula, ele é caudatário da China, com o Bolsonaro, ele é caudatário do Trump. Não há uma ideia de soberania, não há sequer uma influência regional. Eu acho que é muito humilhante quando a gente ouve o Milei falando assim, eu quero construir um muro entre a Argentina e o Brasil, né? Assim, esse muro que ele fala diz tanta coisa, porque a primeira coisa que esse muro nos diz é o seguinte: o Milei está projetando a valor presente um sucesso futuro de uma Argentina de direita, né, sob o comando dele e de sucessores dele, né, e que os imigrantes que iriam para lá seriam brasileiros à procura de emprego, né, o que não deixa de ser verdade, né? Basta ver o que os brasileiros estão fazendo em Portugal, né? Estão indo para lá, os montes e tal, e vão pro... Então ele não quer nos receber assim. Eu nem acho que é uma decisão estúpida da parte dele, verdade precisa ser dita, tá? Mas assim, isso nos mostra assim como a gente tá pequeno diante até de um cenário, porque é óbvio que o Brasil é muito maior, muito mais importante, muito mais complexo que a Argentina. Dito isso, né, a perspectiva de sucesso futuro da Argentina tá um pouco mais tangível, tá mais palpável do que do Brasil. Se eu olhar pro futuro da Argentina e se eu falar assim, se a Argentina resolver seus problemas de competitividade, olha só, se a Argentina resolve seus problemas de competitividade, eles já têm um povo educado, tá? Eles não é um país, se pegar um índice de Gini, procura o índice de Gini do Brasil e o ranking internacional Gini de desigualdade Brasil, e ver onde o Brasil tá e onde a Argentina tá. A Argentina é bem menos desigual do que o Brasil, bem menos desigual. Então resolve isso, né? É um povo menos violento, definitivamente menos desigual, tem uma formação, escolaridade maior. Se eles resolvem a produtividade, ou seja, diminui todos o tamanho do Estado, ineficiência do Estado, corrupção interna do Estado, se diminui, vamos dizer, todas as amarras para produzir, trabalhar, exportar, vender e construir, a Argentina, sim, a Argentina em pouco tempo se torna um país mais desenvolvido da América do Sul. Eu não vejo isso acontecendo no futuro do Brasil.
A não ser que a gente tome medidas drásticas. Drásticas, porque nossos problemas são muito mais profundos que o da Argentina. Nossos problemas são muitos graus de magnitude mais profundos que os da Argentina. Então, eles conseguem imaginar esse futuro, a gente não consegue. E aí, como as pessoas, elas fazem, elas tomam decisões e criam expectativas, trazendo para valor presente expectativas futuras, né? O Milei já tá fazendo esse tipo de raciocínio. Então, como a expectativa futura sobre o Brasil, e prestem atenção no que eu tô falando, porque as coisas não são apenas o presente, como a expectativa futura sobre o Brasil, por parte dos seus próprios vizinhos, ou por parte de qualquer um que entenda de política no mundo, ela é ruim, e a expectativa futura sobre o Brasil é ruim, os vizinhos já começam a projetar uma América Latina insignificante, que o Brasil é o país mais importante daqui, mas uma América Latina em que o Brasil não é o grande protagonista. O Brasil vai ser um gigante burro se remexendo pra lá e pra cá, que é isso que a gente tá virando. A gente é um gigante burro se debatendo né? E assim, parece ser meio quase inevitável, e o fato mais maluco é o seguinte: a gente não consegue pensar numa solução, não tem ninguém pensando em solução. Por conta do Livro Amarelo, a gente teve algumas reuniões e conversas com algumas pessoas, algumas mentes mais brilhantes em termos econômicos em algumas outras áreas do Brasil. Nem posso citar algumas pessoas que eu conversei. E essas pessoas, por mais que elas tenham grandes soluções, grandes ideias pra resolver esse problema na cabeça, elas não têm mais esperança. Elas falam assim: olha, dá pra fazer isso, dá pra fazer, mas vão fazer, não vão fazer. Então, o cara que sabe as soluções, o cara que tem projetos, ideias, ele fala: já tentei, já fiz com o governo isso, já falei com o governo aquilo, mas não vai. Tudo, né? Então, se os nossos melhores, se as pessoas que têm boa intenção e inteligência começam a desistir, aí começa a ficar pros piores, né? E aí tá bom demais pro pior. Tá bom demais. Bom demais. Eu tô dando um dado da realidade. A Argentina é um país menos desigual. A Argentina é um país com escolaridade melhor. As pessoas leem a Argentina, as pessoas são mais educadas, as ruas são mais limpas. Não falo só de Buenos Aires. É um fato dado. A Argentina não é um favelão igual o Brasil, é um favelão, galera. A Argentina não é um favelão. A Argentina era uma piada há 2 anos. Sim. E não é que ela... Você entende o que eu tô querendo dizer, Rizzo? Não é que ela virou um paraíso, não é. As expectativas futuras sobre a Argentina, tipo, como é que esse lugar vai ser daqui 20 anos? Começam a se alterar. A autoestima se altera, as expectativas se alteram, as ambições se alteram. Como é que estão as do Brasil? Bota aqui no chat. Vocês imaginam aqui no chat? Não, eu vejo um futuro muito bom pro Brasil nos próximos 10, 20 anos. Ora, assim, se nós não implementarmos um grande projeto que altere o Brasil, as expectativas são as piores possíveis. As piores possíveis. E não necessariamente a vida melhora nos lugares, tá? Eu tô acompanhando muito o que aconteceu com a África do Sul. Na África do Sul, haviam grandes expectativas sobre a África do Sul, especialmente quando acaba o apartheid, entra o Mandela, há uma pacificação geral, houve o prêmio Nobel para representantes vamos dizer, tanto dos negros quanto dos brancos. Eu esqueci o nome do cara com o sobrenome holandês que ganhou o prêmio Nobel junto. Pô, a África do Sul como tipo um Brasil ali no sul da África, né? Pô, capaz de se tornar o país mais desenvolvido da África. Eles já vinham de uma base boa. Pois bem, cara, uma série de governos corruptos que vem dos anos 90 pra cá, tá tornando a África do Sul uma tranqueira e já ela tá pior do que os vizinhos, ela vai ser mais um país sem governo, perdido na África. Então nada nos diz que as coisas tendem sempre a melhorar. Não é assim. Naturalmente a tecnologia gerada em outros países impacta os países de terceiro mundo, ou seja, aqui no Brasil, nós não geramos a tecnologia que tem, vamos dizer, do Uber, não geramos a tecnologia do Rappi, iFood, essas coisas. Não foi aqui que foi gerada a tecnologia. Mas essa tecnologia, ou seja, esse aumento de produtividade criado pela tecnologia feita em outros países, ele se irradia aqui e ele melhora, né, por extensão, a condição de vida das pessoas no terceiro mundo. Então, os remédios surgem no primeiro mundo, né, a riqueza, a tecnologia, os produtos, práticas culturais, técnicas de venda, de interrelacionamento, de construção, tudo. Isso surge e isso se irradia pro terceiro mundo e aí melhora a vida. Só que não necessariamente os arranjos políticos, econômicos e sociais melhoram nessa mesma ordem. E esses países ficam deteriorados. Assim, o caso da África do Sul tá muito bizarro. Tá tendo, sei lá, falta de luz recorrente em várias áreas. Tipo, a infraestrutura dos caras foi diminuindo. Então, tá uma merda lá. E aí a gente volta pra nossa situação. Quem disse que a nossa situação tende a melhorar? Tudo que nós vemos acontecer no Brasil são bizarrices. Depois deem uma olhada no Alcolumbre, dos primeiros decretos que soltou no carnaval, cheio de privilégio, cheio de mamatolândia aquilo lá, cara. É uma gigantesca mamatolândia. E a gente não trata as coisas como elas têm que tratar. Porque, lembra, igual eu falei outro dia, né? Eu sempre falo isso. No Brasil, como a gente naturaliza o absurdo, quando você vai defender as coisas como elas têm que ser, as pessoas se chocam e elas vêm contra você. Quando eu comecei a apresentar essa briga coroa pra vocês aqui na live, é que eu tô falando do coração,
essa live aqui, eu posso falar tranquilamente, ela é o coração irradiador de uma série de lutas, fenômenos, tá? A nossa livezinha, ela é importante. E a gente começa a falar, um país que pega o filho do Marcinho VP e põe num pedestal e do lado, esse país tá completamente doente. Ah, não, Renan, vamos ouvir o trapzinho, ai, separa. Hoje já tá no... não era pra ser polêmico. Qualquer cidadão comum devia falar, nossa, esse Oruan tem que estar preso. Não, Marcinho VP tá vivo? Como é que esse cara tá vivo ainda? A gente esquece isso. As pessoas não dão bola, as pessoas vão naturalizando. Você naturaliza o absurdo no Brasil, né? Outra coisa, igual o Kim protocolou a lei lá, proibindo prostituição de rua. E a gente, não, mas veja só o quê? Que lugar? Eu volto a falar, me fale um bairro decente que você tem craqueiro, morador de rua, garota de programa. E você fala, não, isso aqui é um baita bairro, tá? Vamos morar, me parece bom, tá valorizando aqui. Olha, gente, meu bairro tem mais craqueiro, tá valorizando. Ai, sério, não, meu agora tem 7 prostitutas que estão fazendo ponto, né, justamente na minha rua. Tá uma beleza, cara, eu vou passear com meu cachorro todo feliz. É isso, você tá construindo uma cidade boa? Então, né, só a gente menciona o negócio, aí as pessoas querem polemizar, porque todo mundo tá naturalizando o absurdo. Tá todo mundo naturalizando. O Brasil é o país da naturalização do absurdo. E isso acontece, gente, culturas de baixa conscienciosidade, culturas que querem viver o presente, elas o tempo todo naturalizam o absurdo, porque elas não têm capacidade de planejamento futuro, né? E capacidade de planejamento futuro pressupõe trabalho metódico para alcançar objetivos, e como a gente não alcança objetivos, a gente desiste deles, tem que lidar com o absurdo. Então a gente lida o tempo todo com o absurdo. Quer um lidar com o absurdo? Nós não resolvemos o problema educacional. Ou seja, a gente não consegue ensinar os nossos jovens na escola a passarem nas matérias. Então, como a gente não sabe, a gente fala, progressão continuada. Então o cara passa de ano automaticamente. Entendeu? Isso é conviver com o absurdo. Tipo, o aluno tá saindo analfabeto da escola, eu sei, mas não tem como resolver. Então, só passa ele de ano. Tá, aí ele vai estar, ele tá analfabeto. Não, ele tem que fazer uma faculdade, porque ele precisa se endividar num programa do governo pra, né, e a gente precisa financiar uma série de faculdades privadas aí que vão fazer lobby junto com a gente. Tá, ok. Então o cara sai um analfabeto funcional da escola e aí ele vai fazer um curso de direito. Tá, mas ele não sabe redigir uma petição porque ele é analfabeto funcional. Só empurra. Aí nós temos aí esse fenômeno de várias pessoas formadas ou que tentaram se formar, que fizeram faculdade e não sabe escrever o próprio nome. Volta a falar, galera. Eu já trabalhei com contratação, recebia currículo, já fiz entrevistas, e vocês sabem como eu sou curioso nessas coisas, né? Eu analisava, escreve um texto pra mim, eu pedia assim, escreve 3 parágrafos aqui, qualquer coisa. Dava um tema qualquer, escreve. Pra eu ver, assim, se a pessoa sabia escrever. Porque pra mim é o seguinte, tá? Eu sou muito chato com essa coisa da escrita. Se a pessoa, em todos os anos de escola, não se dedicou a aprender a escrever, é porque ela não se dedicou a nada, porque esse é o básico do básico. Isso significa também que ela não sabe ler, e que ela não tava preocupada ali em tentar, vamos dizer, se policiar na hora de escrever algo pra mim. Portanto, a pessoa não é caprichosa, ela não é metódica, ela não teve curiosidade, ela não tem grandes qualidades intelectuais, porque ela não sabe sequer escrever. Então você não pode contratar ela. O problema é que, assim, eu tinha isso em mente. Quando eu fui perceber que quase todo mundo não sabe escrever. Assim, raros conseguiam escrever uma sentença ali que fazia sentido. Assim, era bem raro. Então é difícil. E aí nós somos um país que ri do conhecimento, ri de quem é inteligente, que idolatra malandro, que gosta do malandro, que acha o malandro... Olha, tem um vídeo, cara, não sei se eu consigo achar, do Pablo Marçal defendendo o pastor Mirim, que é uma das coisas mais sensacionais que tem. Uma aula sobre o Brasil. Que é uma aula, um tratado sociológico, assim, sobre o Brasil. Porque o Pablo Marçal, ele diz o seguinte, tá? Que esse garoto é muito corajoso de estar fazendo, tipo assim, ele tá fazendo o corre dele e tá recebendo críticas. E você tem que valorizar ele porque ele tá fazendo o corre dele. Tipo assim, ele tá falando, tem um malandro novo na área, esse malandro novo parece ser talentoso e ele é muito corajoso que ele tá sendo malandro e tá sofrendo críticas. Então se ele tá sofrendo crítica é porque ele tem que continuar lutando, que a vida é sobre continuar lutando. Ele não entra em nenhum momento no mérito, esse vídeo, ele não entra em nenhum momento, gente, no mérito sobre se aquilo é moral ou imoral. Se o garoto tá basicamente pegando a palavra de Cristo e jogando no lixo pra ficar famoso. E assim, aquele moleque é um candidato, vai fazer 18 anos, vai ser candidato pelo PL ou pelo Republicanos, tá escrito, né? O garoto falou que é um profeta, até postei depois, pega nos meus stories, vou passar isso pro Marçal, mas o garoto falando que nasceu sem cordas vocais. Mas vamos lá, vamos ver o Marçal. Esses dias eu vi um garoto que que é um missionário de 14 anos, que tá abalando o mundo religioso. Vocês já viram o povo batendo nele? E ele fala igual um pentecostal de 40 anos. Pelo amor de Deus, me chama de mentiroso, me chama de mentiroso. E aí o bicho é profeta e fala aqui e fala dali. E aí eu vi tanta gente batendo nele. Sabe qual é a primeira coisa que eu faço quando eu vejo uma pessoa apanhando ou sendo cancelado? Eu mando uma mensagem pra qualquer um, pra tá certo ou tá errado. Eu falo, se você for de verdade, segura o tranco. Se não for, já desiste logo, porque ninguém vai parar. Mas quero te falar uma coisa, com 14 anos você apanhando desse jeito, você é grande pra caramba?
Eu não desistiria e não ficaria dando respostinha pra ninguém. Continua firme. Vai fazer evento maior, vai fazer doidura maior. A gente tá cheio de especialistas e doutores em assuntos aleatórios na internet. Se você tá aplicando um golpe nos outros e alguém vem te criticar, é o seguinte, cara, se você for de verdade, se você for um verdadeiro picareta, que é isso que ele tá falando, vai aplicar golpes maiores. Aplique golpes maiores. Essa é a lógica desta porra desse buraco aqui. Essa é a lógica dessa porra desse buraco. Vamos lembrar, é que nessa eleição de 24, de fato, o público do MBL já tava vacinado pro Marçal. Já tava. Então, de fato, havia havia uma vacina ali. É diferente quando vocês, né? Não sei vocês, mas quando o público da live, Renan, o delegado da Cunha, ele é legal, tem um ponto. Eu me lembro dessas coisas, né? Isso passou. Eu acho que hoje a galera tá com uma consciência de si e do que é e tal, muito clara. Mas, em 24, né, a gente já tava meio blindadão. Hoje, eu falar desse cara, enfim, mesmo pra eleitores dele, já tá meio óbvio. Um cara que votou no Marçal, hoje já deve estar com aquele sentimento de culpa. Reparou que não tem mais marçalista? Eu queria encontrar um eleitor do Marçal hoje, né? Porque a causa Marçal, ela meio que foi pro ralo, né? E é aquela lógica, lembra que eu falei aquela lógica do Trump, né? Humilha o eleitor, caga na cabeça do eleitor, depois volta e pede voto de novo. Então é capaz esse cara voltar e pedir esse eleitor que se sentiu envergonhado, falar, não, toma o meu voto. Porque é uma relação de humilhação. Tal qual o pastorzinho humilha os caras. Dá o play. Gente que não tem resultado nenhum quer te criticar. Teologia nunca vai ser consenso nem dentro da igreja católica, nem da evangélica, nem em lugar nenhum. As pessoas querem que elas... Veja o argumento relativista, né? Ora, se teologia não é consensual em nenhuma igreja, né? Então o quê? Então tudo é permitido? Se não há um consenso, tudo é permitido? Então aquele cara que é, né, treinado pra ser um picareta, tá tudo bem, porque é uma teologia diferente. Isso é um relativismo dos mais vagabundos possíveis. Como se um nítido pilantra treinado por um pai pilantra esteja lá com uma versão. Ó, eu tenho uma versão aqui interessante, eu sou um profeta. Vamos lá. Delas. Não, cara, vai dar resultado com a sua vida, vai dar fruto com a sua vida. Vários de vocês não prosperam porque vocês acreditam que vocês têm que dar satisfação pros outros. A lógica de prosperidade dele é um tipo de jogo em que uma pessoa pode levar vantagem e roubar outra. Vamos ser honestos, roubar outra. E ela tem que pensar o tempo todo em como ela vai fazer o roubo ou o truque mais rápido, mais fácil dela, né? Então, o problema, assim, isso mostra a baixa inteligência do Marçal. Porque o Marçal também tá numa fase em que ele fala o que ele pensa, né? Então ele tenta sistematizar o pensamento dele, muito com essa coisa da prosperidade individual. E aí ele acredita que ele vai construir prosperidades coletivas através dos seus ganhos de prosperidades individuais. Como se na prática ele não tá criando o que ele tá criando, uma sociedade baseada em nenhuma confiança, né? Um discurso do Pablo Marçal, ele funciona em sociedades, organizações sociais que não são baseadas na confiança. Por quê? Se tá todo mundo tentando roubar o outro o tempo todo, e você fica estimulando as pessoas a criarem truques para levar vantagem umas contra as outras, você definitivamente não tá criando uma sociedade como a japonesa. Você tá criando uma sociedade de terceiro mundo, onde todo mundo tá procurando um aplique para dar no seu colega, no seu vizinho. Você tá procurando dar um aplique um no outro, né? É uma sociedade de baixa confiança. Então é isso. Então, assim, é um raciocínio de um cara que imagina uma sociedade só de... É uma guerra robesiana de todos contra todos, né? Então, assim, são malandros contra malandros. O homem é o lobo do próprio homem, né? O homem é o malandro do próprio homem. Então eles ficam um malandreando o outro. Tá todo mundo numa guerra de malandros. Vamos lá, veja só quem ele acha que tem uma opinião teológica, Riso, eventualmente válida, tá? E que, enfim, já que existem tantas controvérsias teológicas entre católicos, calvinistas, luteranos, né, pentecostais e tal, que talvez esse garoto também tenha a posição dele, entendeu? Vamos ouvir. Eu nasci com um diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci totalmente surdo e totalmente mudo. Eu nasci com uma deficiência que retirou as minhas cordas vocais e retirou meus tímpanos. Eu nasci sem. Sem os tímpanos, para quem está em casa, sem os tímpanos você não ouve. É o único órgão do seu ouvido que passa qualquer som e você consegue ouvir. Sem as cordas vocais você não consegue falar, porque são o único órgão que traz a vibração da voz que sai pela boca. Eu nasci sem. Por isso que eu não falava e por isso que eu não ouvia.
Eu tô falando isso, tá? Porque essa pessoa segue os passos do Pablo Marçal. Ele vai criando aqueles discursos absolutamente absurdos e tá ganhando seguidores. Antes que falei, Renan, você tá divulgando. Ele não tô divulgando, ele é muito maior do que eu. Ele tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Adquiridos recentemente, em coisa de 2, 3, 4 meses. Por quê? Porque tem uma massa de evangélicos que são intelectualmente abusados por gente desse tipo. Intelectualmente abusados. Evangélicos de baixa instrução. Intelectualmente abusados. Ou seja, as pessoas estão fazendo eles de gato e sapato. Que seguem ele. Ai, não, olha só, Jesus Cristo te iluminou. E não sei o que. Não iluminou, cara. Você tá tomando um golpe desse cara. Isso é um truque mais vagabundo. A pergunta é, por que esse truque tá funcionando? Muito simples. É uma população de baixa instrução. Baixíssima instrução. Sem nada pra se amarrar. A pessoa não tem ideia de nação, porque a nação atrai. Ela não tem ideia de comunidade, ela vive solta no mundo. Aí ela vai se apegar num cristianismo. Aí qual o cristianismo que chega pra ela? Um cristianismo de um cara que tá tentando passar a mão na bunda dela, que é isso que tá fazendo. E aí a pessoa se apega lá, vai ser usada, aí desiste, porque começa, uma hora a pessoa lá deixa de ser trouxa, ela vai pra outro, né? Ela vai pra outra denominação religiosa, até que talvez encontre uma séria, mas às vezes não encontra, cai em 2, 3 porcaria no caminho, né? Ou cai num discurso político A, B ou C. Porque as pessoas estão desesperadas à procura de significado, estão desesperadas à procura de propósito, desesperadas à procura de uma tábua de salvação, vivendo num país em que as coisas são cada vez mais duras e mais difíceis. E cai nisso, né, cara? E que ninguém se iluda, é horroroso isso. É horroroso isso. Horroroso isso. Essas coisas estão se multiplicando por aqui, entendeu? Vocês prestem atenção numa coisa que tá rolando. Todo mundo fica falando, não, o mundo está ficando cada vez menos religioso, o mundo está ficando cada vez mais laico. Esse é um fenômeno, né, que em geral envolve países de primeiro mundo, mas não sempre e nem em todos, né? Você tem um processo de cristianização que houve na China e na Coreia, que acontecem. Ser cristão também identificado como ter valores, em certa medida, ocidentais, e as denominações evangélicas, e o próprio catolicismo cresce aqui lá em países desenvolvidos, mas a Europa, os Estados Unidos, eles foram se laicizando. O Brasil não acompanha essa tendência, a gente tá tendo um processo de, sei lá, antigamente tinha o que chamavam de televangelismo, né? Aqueles evangelistas que ficavam na televisão, falando e pregando. Isso surge nos Estados Unidos. Agora a gente já tá com um evangelismo de internet, um TikTok evangelismo, tá? Que pode ter pessoas boas pregando, usando as redes sociais, não tem problema nenhum usar a rede social, tá? Tá tendo o caso agora do Frei Gilson, que é um católico que foi atacado e tal. Ele faz a pregação dele e a rede social é uma ferramenta, e tem pastores que fazem isso, não tem problema nenhum. Agora, tem um cara que entende a rede social como um fenômeno em si, igual o televangelista entendeu a televisão como um fenômeno em si, e aí começa a usar aquilo pra obter vantagem. É o que tá acontecendo. E isso acontece, usam a religião contra uma população que é humilde, que é simples, que não tem muita compreensão da realidade. Eles levam vantagem sobre essas pessoas. E a vantagem é descarada. Eu acho, tá? Eu vou comentar aqui, que essa situação é uma situação de uma sociedade de baixa confiança, e eu tô desenhando hoje esse bate-papo sobre a gente consegue passar por todos os temas praticamente hoje da live, entrando no aspecto da sociedade de baixa confiança, sociedade patrimonial. Você vê que são certos temas que são recorrentes nas nossas lives e que você consegue interpretar todas as últimas notícias dentro dessas claves ali, né? Então, sociedade de baixa confiança, briga interna do bolsonarismo, que vamos dizer, brigas de microprojetos de poder individualíssimos e personalíssimos. Isso é lógica do aventureiro, né? Falta de confiança, não tem senso de coletividade, senso de propósito, visão de longo prazo, tem nada, né? É uma merda. Até um ponto engraçado pra gente colocar aqui, né? Que o Riso já até levantou pra gente fazer um reactzinho. O Mário Frias que é bolsonarista do lado da família, né? Hoje já tem essas divisões ali. Então ele é um jairista. Eu botaria assim, um jairista. Existem os nicolo-bolsonaristas, existem os jairistas bolsonaristas. Esse é um jairista. E ele, cara, meteu um texto ali e tal. E ele soltou um áudio, né? Explicando como é que poderia. Acho que ele já tá começando a imaginar que o Bolsonaro precisa trazer para a família novos aliados. E como é que precisaria ser a conversa com esses aliados. Vamos ouvir o áudio dele ali. Poderia trazer de volta, né? Eu tenho visto muitos posts do PCO, né? Muito louco, né? Muitos posts do PCO falando coisas que, parece a gente, entendeu? Em algum momento. Seria talvez muito melhor ter um cara do PCO com a gente do que ter um cara do PSOL, entendeu? Que é um partido mentiroso, um partido que prega o que não faz, né? Prega uma humildade, uma proximidade com o povo que não tem, né? Um partido de playboy. Então, é isso que eu tô falando. No final das contas, o que vale a pena é que a gente traga mais pessoas pra perto de nós. Se for o MBL, melhor ainda, entendeu? Se for o PCO, melhor ainda. Se for o Novo, melhor ainda. O que não dá, e aí é que talvez entre a minha ruptura pessoal com algumas pessoas, é fazer jogo duplo. Jogo duplo não dá, cara. Ou você é gostosinho, bonitinho, ou você é homem. Eu concordo com ele. Homem
Dá pra dar o play. No sentido mais íntegro da palavra, né? Uma pessoa de palavra, uma pessoa que diz o que pensa sem agredir os outros, uma pessoa que consegue divergir sem catar cacos no dia seguinte, né? Sem se sentir ofendido na sua alma, né? Levanta de uma discussão ou intimida alguém. Esse não é o objetivo, né? O objetivo, de fato, é unir. Só que eu acho que no momento que a gente está agora, que ainda tem algum tempo para essa eleição de 2026, é bom que a gente vá jogando metiolado. Vamos lá. Tá certo que esse raciocínio, tipo, trazer o pessoal pra perto, o pessoal romantiza, e esse é um problema da direita, tá? A direita romantiza certos marxistas que soam old school, que não pareçam o PSOL, como se eles fossem, tipo, conservadores. Não, ele é um marxista... Como se a União Soviética também fosse... Existe muita gente com essas taras. Como se a União Soviética fosse conservadora. Como se as experiências socialistas tivessem sido conservadoras. Existe um bom podcast, depois eu posso indicar o episódio pra vocês, é do Hazib Khan, que ele fala sobre natalidade, que ele fala sobre políticas de natalidade que foram feitas nos países do leste europeu. Conta de uma experiência de sucesso que a Romênia teve em subir os níveis de natalidade. Por quê? Porque eles fizeram várias políticas que envolviam desde aborto, desconstrução da ideia de família, logo no pós-revolução, que não deram certo e começaram a gerar problemas de natalidade e problemas mais diversos, tipo desconstrução da família e tal, e eles tiveram que voltar atrás. A Romênia, ela volta atrás, ela vai pra uma política de natalismo muito forte, tanto que os índices de natalidade da Romênia por muito tempo foram extremamente altos. Então, se vocês derem uma olhada, a experiência socialista, ela começa sim como uma experiência profundamente antifamília, então não tem nada disso, mas o pessoal fantasia que existem marxistas que são assim, o marxista old school, que no fundo ele só quer matar um capitalista e tal, é fantasia boba e pura e simples, o que mostra que o direitista sempre tá perdido nessas categorias. Então, o PCO, o PCO era quase uma guarda pretoriana do Lula. O PCO não consegue eleger ninguém. O PCO não tem desempenho eleitoral. O PCO, ele conseguiu montar um partido quando a regra pra montar um partido era fácil. Os caras do PCO são trotskistas, então eles são uma ruptura. Todo trotskista tá sempre rompendo. Eles estão uma ruptura e eles estão perdidamente ligados ao lulismo, tá? Quando o Lula foi preso, a guarda pretoriana que defendia ele eram os caras do PCO. Não tem conversa. O que ele tem ele fica brincando pra ter audiência na internet, o Rui não sei o que, fica brincando ali de falar uma coisa que não gosta aqui, aparece com o Monark ali, aí ele gera um hype ao redor dele. Mas nada além disso, tá? Sobre lealdade, ele cita o MBL, cita o Novo ali e tal, eles sabem das nossas divergências. Nossas, né? Do Novo não. O Novo é bolsonarista, inclusive o Novo é cada vez mais bolsonarista. Porque sabendo que o Novo agora no Diretório Municipal do Rio de Janeiro ficou ultra bolsonarista, né? E inclusive tem uma moça do Novo que foi querer discutir com o Guto lá numa live. Trazer de volta, né? Mas o que eu quero dizer, o MBL não é bolsonarista e nem vai ser. Dito isso, o que ele tá falando sobre lealdade é real. Amigos, você não constrói grupos políticos sólidos sem lealdade. Ele tá pregando que o Bolsonaro tem que exigir lealdade. Beleza. Primeiro que isso tem que ser uma via de duas mãos. O Bolsonaro não é leal aos seus. O Bolsonaro não é leal. O Bolsonaro trai os seus aliados. Então, o problema já começa do Bolsonaro. O Bolsonaro nunca teve uma lógica de lealdade. Tanto que a lógica do Bolsonaro sequer é a do bando do grupo político, né? Sequer eu diria que é um clã. Porque o clã é algo, vamos dizer... Se for pegar um entendimento talvez muito particular, né? Porque existe o clã familiar, mas o clã pra mim envolve uma extensão da família. Tem o núcleo familiar e tem um clã que a gente pode colocar, né? Os clãs eram entendidos antigamente assim. O Bolsonaro sequer é clânico, o Bolsonaro é familista. É uma coisa assim, o nível de confiança que ele tem não consegue extrapolar o núcleo familiar que envolve ele e os filhos. Por exemplo, ele não confiava na ex-mulher, ele, né? Acho que ele sequer confia completamente na Michelle. Então, sequer é um clã. Então, tirando esses caras, ele não é leal a mais ninguém, ele usa esse cara. Então, pra ter essas relações de lealdade, você tem que ser recíproco na lealdade. E ainda mais se você for uma pessoa numa posição de liderança, você tem que assumir mais riscos pra ajudar as pessoas que estão abaixo na estrutura, mas você também aponta um caminho. Você tem que apontar um caminho. E o Bolsonaro, o caminho é ele, e ele não é leal, e ele joga todo mundo na fogueira. Então é difícil você criar boas relações de lealdade. Então, todos os aliados dele podem falar, eu posso ser o próximo. Sim, mas vocês sabiam quando vocês se juntaram ao Bolsonaro, né? Porque vocês quiseram ter uma relação transacional. Eu puxo o saco, ganho o voto. Puxo o saco, ganho o voto. Se a relação é transacional, quem é que faz... Por exemplo, Riso, o que é uma relação sexual transacional? A mais óbvia que tu não vai imaginar é aquela que quer proibir. Não é uma coisa de prostituir por grana. Lógico que quase tudo é transacional, né? Mas não é meramente transacional. Ela pode ser também transacional. Uma que é meramente transacional é assim, eu te dou o dinheiro, você tem acesso a sexo. Essa é a mais obviamente transacional. Não tô falando que, entendeu? Elemento transacional, que assim, tudo que é humano é cheio de nuances, né? Então, logicamente, todas vão envolver algo transacional. Mas são as que são puramente transacionais. E no caso desses bolsonaristas, me parece que é puramente transacional na maior parte desses aliados que eles foram construindo ao longo dos últimos anos. E agora eles estão pagando o preço, porque a transação vem com uma fatura, né? E
é complicado. É complicado, pra dizer o mínimo, né? Não é uma situação fácil. Então, o Mário Frias tá tentando disciplinar uma galera que não trabalha com um conjunto de valores. Não existe uma lealdade de grupo, não existe propósito, não existe uma confiança verdadeira nas pessoas. Existe um aplique, existe um truque. O Bolsonaro é um truque que tá sendo enfiado no meio da classe média brasileira e da classe C. E é isso, é um truque, é um golpe. O bolsonarismo é um golpe, é um truque. Igual o Pablo Marçal é um golpe. Igual o Pastor Mirim é um golpe. E, hello, todos esses caras são meio que a mesma turma. Eles atacam o mesmo público. O bolsonarismo vem perdendo pessoas com instrução maior. Isso é claro. As manchas urbanas, né? O Bolsonaro perdeu a eleição em 22 porque ele perdeu eleitores urbanos com melhor qualificação. Esses caras ou votaram nulo ou migraram pro PT no segundo turno. Isso é nítido. Bolsonaro ganhou alguns interiores e tal, mas ele perdeu São Paulo capital. Mesmo as capitais do sul diminuiu a taxa de bolsonarismo. Por quê? Porque as pessoas que são mais inteligentes, e essa é a verdade, e nos grandes centros urbanos você vai ter os maiores especialistas em todas as áreas, entendeu? A maior concentração de capital humano está nos grandes centros urbanos por razões óbvias. Os grandes institutos, as grandes empresas estão todas lá. Então você vai concentrar o melhor capital humano nessas cidades. Essas pessoas vão abandonando, e aí vai surgindo os trends de abandono. Eu não vou ficar com esse cara, não vou ficar ouvindo o cara da cloroquina. Então o bolsonarismo naturalmente vai indo para fazer uma exploração psicológica e eleitoral com esse eleitor mais simples, tal qual o fiel do Pastor Mirim, ou o cara que compra o curso do Paulo Marçal. Então eles estão migrando para um público que é muito extenso, mas é um público que você faz abuso mental. Só que tem um problema com esse público. Este público é confuso. Então você chega com o Gustavo Lima e esse público, opa, eu gosto também do Gustavo, calma, entendeu? Então assim, é uma escolha, né? Quando você trai, você abusa o eleitor, você perde as pessoas mais qualificadas. E você vai caindo para as pessoas mais simples. As pessoas mais simples podem gostar do Gustavo Lima amanhã, sacou? Do prefeito lá de Sorocaba. Já estão descobrindo. Esse caso do prefeito de Sorocaba, assim, eu falei assim, eu não vou arrumar mais uma briga para mim. Eu vou esperar que as pessoas vão descobrindo as coisas por si só, né? Tem relatório lá no Valete Plus sobre ele, inclusive, né? Então, assim, vamos lá, usem, vamos concatenando, vamos juntando os pontos. Eu vou ficar aqui quietinho esperando vocês fazerem. Porque o caso do Pablo Marçal eu precisei falar. Esse cara elas não querem nem falar. Que é assim, e aí, galera? Vamos, né? Então, a realidade, ela vai se impondo, né? E pra mim tá muito óbvio que o bolsonarismo ele vai perder as pessoas mais qualificadas e já está perdendo nos setores médios, nas cidades mais urbanas. As pessoas vão procurar projetos diferentes e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos começar primeiro pelas pessoas mais capazes, as pessoas mais inteligentes, e depois nós vamos levar para as pessoas no Brasil que estão sendo vítimas de um Estado que não deu a elas segurança, educação, saúde, instrução, e levar para elas um projeto honesto que não abuse intelectualmente dessas pessoas. Pelo contrário, que pegue elas e os filhos delas e acendam elas não apenas economicamente, mas também culturalmente, para que elas não sejam refém de mais ninguém. Político vagabundo, tampouco de pastor picareta e outras coisas do gênero que existem aos montes aí, Virgínias e vendedores de curso e Oruans. Eu quero, mano, livrar o Brasil desses caras. A gente tem que livrar o Brasil desses caras, porque essas pessoas são parasitas que estão vendo assim, já para pensar assim, tem que tomar muito cuidado quando vocês veem analistas econômicos falando assim, não, o Brasil se destaca por ter um grande mercado consumidor. Lógico, uma população grande, elas consomem, então tem um grande mercado consumidor. Você já deve ter visto isso. Não, o Brasil tem um mercado consumidor, tem que ser respeitado pelo mercado consumidor. Entende? Quando eu olho o mercado consumidor, eu tô olhando uma massa de pessoas que o valor delas é o fato delas consumirem. Elas não estão conseguindo agregar tanto valor porque elas não são produtivas, e você ficar falando do Brasil só como mercado consumidor, como citam, né? Porque foi assim, os Estados Unidos também é um grande mercado. Sim, mas você é um mercado consumidor, mas você é um mercado produtor também, né? Eles produzem todas as tendências, as tecnologias, tudo que importa no mundo surge nos Estados Unidos, gostem ou não. Então, eles não são só vistos como um mercado consumidor, são vistos também. A gente não, parece que a gente é uma massa amorfa de consumidores de baixa renda. E aí quando eu vejo essa lógica do consumidor de baixa renda, nosso mercado consumidor, mas tem um monte de gente assim, sem muita instrução, que não consegue produzir muito, que muita gente pode levar vantagem sobre ela. Então todos os vendedores online de curso estão aí prontos, né, pra pescar esse otário. Todos os truqueiros que estão por aí estão pra buscar esse otário. Todos os vendedores de falsa fé estão aí. Os políticos mais malandros, os vendedores de música de má qualidade, as pessoas que ficam estimulando que essa pessoa mais humilde viva sempre o presente. Já parou pra pensar nisso? Você estimular a pessoa a viver o presente, tá? Faz com que ela tome decisões impulsivas o tempo todo. Então a música manda você descer a bunda até o chão, porque talvez você vai fazer sexo hoje à noite. Aí você vai ter um valor presente de prazer, né? Eu vou ter prazer hoje, tá? É isso aí. Ou vou simular que eu vou ter prazer, ou vou ver uma pornografia, ou eu vou me divertir hoje, eu vou ficar num eterno carnaval, né? O carnaval no Brasil hoje, ele começa num mês e ele termina no outro. A gente tá tendo coisa de carnaval até agora. Tem bloquinho rolando, né? Gente, antes eram 3 dias de carnaval, vamos ser honestos. Segunda, terça e a quarta-feira de cinzas. O pessoal começou a aproveitar já no sábado. Agora não, é um mês de carnaval, a folia, o cara é um folião,
o cara precisa beijar, né? Eu tava até, desculpa fazer o parênteses nisso, eu não posso me perder no raciocínio, mas eu preciso fazer o parênteses. São coisas que são muito ridículas, a gente não percebe quão ridículas são, né? Eu tava passando de carro em São Paulo no sábado, e tinha um bloquinho, era o último bloquinho aí que ia ter, sacou? Ia ter um bloquinho ali na região de Pinheiros. Só que sábado, meio que já passou o carnaval, então a cidade estava normal, era um sábado normal, as pessoas estavam trabalhando, só que tinha um pequeno grupo de pessoas que queria viver a mentira do carnaval, então elas andavam com roupas de carnaval no meio da rua, então tinha assim, pessoas, eu juro, eu vi pessoas andando normal, indo trabalhar, enquanto vi uma moça de maiô ou de biquíni seminua andando na rua, como se tivesse tudo absolutamente normal. Esse olha aquilo e fala, cara, é muito delusional, você tá querendo viver, né, uma festa sem fim, e só que ela tá andando com aquela roupa que ela ficaria envergonhada em qualquer outra data do ano de estar andando, e não é que, poxa, ela tava num contexto de carnaval, já não tinha mais contexto de carnaval, ela só tava, tipo, extemporânea, tava ridículo, aquilo já tá descontextualizado, mas ela tava andando pra ir pro último bloco que ia ter, né, numa vã esperança de que a vida vai ser uma eterna festa, porque a gente fica preso nessa eterna festa, porque a gente tem que viver sempre um valor presente, tem que ser, é muito sexo, é muita alegria, é muito gasto, né, então, sei lá, puta, vou me endividar, vou quebrar e tal, então a gente tá preso nisso, todo mundo tá estimulando nisso, todo mundo leva vantagem nisso, vantagem de curto prazo, o banco leva vantagem, o financeiro leva vantagem, o vendedor de curso leva vantagem, o truqueiro leva vantagem, o tigrinho leva vantagem, o político leva vantagem, o pastor picareta leva vantagem, um monte de gente leva vantagem. E é muito complicado esse jogo de levar vantagem, porque essa pessoa que é o consumidor, essa pessoa que tá na base da pirâmide, que é essa pessoa pobre, essa pessoa, ela tá sendo tão sugada e tão iludida que ela vive dentro de uma ideologia criada pelos próprios parasitas. Os parasitas criam a ideologia e a forma de pensar o mundo que ela vive. Então ela não consegue sequer escapar, tá? Daquilo que ela tá vivendo, que ela não consegue imaginar um mundo e uma forma de viver diferente do que ela vive. Porque ela vive lá, eu tô sendo estimulada pela Virgínia, que aí não sei o que, e pro Zé Felipe, não sei o que, aí veio o curso do Marçal, aí não sei o que, o pastor do não sei o que falou pra o que, eu vou... Essa pessoa tá presa num ciclo e ela não consegue imaginar que ela pode ser diferente, que ela pode viver diferente. Isso tá desgraçando a gente. Isso tá desgraçando a gente, mas assim... monumentalmente, tá? É muito complicado. É muito, 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 muito complicado. Muito complicado porque a gente precisa voltar. Nós somos o país em que se você chega pra uma pessoa dessas e alerta ela, isso tá errado, cuidado, você tá se dando mal, a pessoa vai virar, quem você pensa que você é, seu arrogante? Tipo, me lembro aqui na live, gente, vocês estão ouvindo o trap do Oruan? Isso é um bandido, isso é um filho do Marcinho VP. Aí até a pessoa racionaliza, nossa, eu não sabia disso, nossa, é um choque, né? Mesma coisa esse projeto do Kim. Esse projeto do Kim, o lance das prostitutas de rua, a pessoa normalizou o absurdo. E a pessoa, você tá querendo falar que... Tô querendo falar o que é óbvio. Isso é óbvio. Isso é cristalino. Então, um cara falou, resumindo, o Brasil é um grande genjutsu. Isso é verdade, o Brasil é um genjutsu. Você tá preso numa ilusão mental. E aí você tem que ficar despertando o cara, tipo, acorda, acorda. Só que a pessoa fica brava. Você fala pro bolsonarista que tá na frente do quartel, meu, você tá sendo usado, você vai ser preso. Porque pensa o seguinte, a gente ficou alertando no final do ano passado, tão usando essas pessoas. O cara foi levado pra um caminhão. Você tá dormindo, tomando chuva por um retardado tendo pros Estados Unidos. A gente alertou, as pessoas xingaram a gente e eles foram presos. A gente alertou, eles xingaram a gente e eles terminaram presos. E se eu falar agora, você tá preso, a culpa é sua, então. Por quê? Porque o cara não consegue imaginar. Sabe aquela... É aquela coisa o escravo não consegue imaginar uma vida em liberdade. Ele foi escravo por tanto tempo, né? E no caso aqui as pessoas são escravas de um certo tipo de arranjo mental que é criado pelos arranjos econômicos, sociais e políticos do país que eles vivem, que qualquer coisa diferente choca. E aí tem os que, né, e que é isso, eu tô caindo no Platão, é o mito da caverna, né? Eles estão no mito da caverna, eles estão achando que o mundo é o que tá ali na caverna. Tem algumas pessoas que vão embora, quando elas, por exemplo, tem muita gente que tem esse susto, a pessoa, ela é completamente ignorante sobre isso, aí por algumas circunstâncias da vida ela vai pra um outro país. Aí o cara chega no outro país, vem um choque. Mas vem um choque. Foi um choque igual, acho que o Gorbachev teve quando ele foi num supermercado nos Estados Unidos. O choque que a pessoa tem quando vai pra um país de primeiro mundo é uma coisa assim... O choque, né? Ele teve um choque no supermercado. Meu primeiro choque foi quando eu fui primeira vez pros Estados Unidos, quando eu vi a limpeza da rua. Eles nem são os mais limpos, só que a limpeza da rua, os carros novos e as coisas funcionais. E eu, né? Você trava assim.
E aí o choque quando retorna, quando você chega no aeroporto em Guarulhos, tem aquele favelão em volta. Você, nossa, vê um choque tipo, caramba, é até opressivo que você sente quando você chega aqui. Só que aqui você fala, essa aqui é a normalidade. Eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, eu tomo choque quando eu pouso e quando eu pego o carro e eu tô indo, é o trânsito, são os carros velhos, o motoqueiro cai, morre, a pessoa passa com o carro do lado, e é tudo pichado, tudo quebrado, aí uma estátua de aço inox superfaturada, a ponte que não termina, que você fala, nossa, isso tá me fazendo mal. E quem esteve fora do Brasil, por favor, comente se já não sentiu. Todo mundo que eu converso tem essa sensação. Você chega e se sente, nossa, que horrível. Mas por que é horrível? Porque você teve uma outra referência e quando você volta pra cá, você percebe, nossa, pera, isso aqui é ruim mesmo. Só que você não sente isso quando você tá passando todos os dias por esses lugares. Você normaliza isso. Você permite isso. Você aceita e você convive. Aí você convive, você acha, não, pô, a prostituta pode ficar na minha rua. Não, tem um craqueiro aqui. Não, picharam a casa do meu vizinho. Não, assaltaram a minha vizinha. Não, o político ladrão fez tal coisa. Você começa a naturalizar, aquilo torna parte de você. Ou seja, você se torna o cara de terceiro mundo. Então vocês precisam entender, todos vocês, eu incluso, todos nós somos pessoas de terceiro mundo. Porque nós normalizamos o absurdo e nós aprendemos a conviver. E nós damos os nomes mais diretos. Por exemplo, o cara é desenrolado. O cara é malandro. Não, o cara sabe como lidar. Por quê? Porque você começa a fazer transações com o erro, né? Um cara malandro é o cara que vai transacionando com esse erro e vai, né? E vai entendendo como é que é. Aí você cria ideologias e visões de mundo que você começa a romantizar. Não, essa aqui é a linguagem da periferia. Que linguagem da periferia? A periferia tem que deixar de existir enquanto conceito. Ela não tem que existir, é um conceito errado. Ela é um bairro ruim. É um bairro ruim, mal urbanizado, feio, né, pouca arborização, um pouco de saneamento básico, tomada pelo crime organizado. Ela não tem que ter romantizado, não, essa aqui é a cultura que vem dela. Não, ela tem que ser urbanizada, ela tem que ser decente. E você não tem que fazer histórias tristes sobre ela tem que ser um lugar feliz e bom de viver. Entendeu? Então todo mundo, você dá aquilo como um dado da realidade, que é isso que acontece, e fica vivendo aquilo. Igual aconteceu no Rio de Janeiro com o lance, né? O morro. Não, porque o morro, a cultura do morro. Porra, o morro é uma bosta. O morro é uma bosta. O morro é uma bosta. Uma bosta, um lugar horroroso, um tijolo aparente. É uma bosta. Quem quer viver naquela merda? É uma merda. Só que a gente trata aquilo como um dado da realidade permanente. Nós somos isso. Somos? Nós precisamos ser isso? É bom ser isso? É bom ser isso? Só pra saber. Vai dar certo ser isso? Tipo assim, tá saindo agora um cirurgião, neurocirurgião disso, um blá blá blá, aquilo aqui, tudo do morro. Não tá saindo nada disso do morro. Tá sendo nada do morro. É um arranjo social que não funciona, que precisa ser curado urgentemente. Curado. É curado. E toda vez que a gente fala que isto é uma doença, todas essas coisas são doenças, as pessoas ficam bravas. As pessoas vão ficar bravas. Só que eu tô disposto a ser do grupo político, tá? Que vai falar que tudo isso é doença. E que isso precisa ser resolvido. Que isso não é legal. E nós vamos apontar pra todos os erros. Então o Kim vai apontar pra um erro, você vai se irritar com o Kim. Como muita gente se irrita quando eu falo de um concurseiro, né? O fínsimo. O cara vai ser um servidor público. Em tese, o servidor é aquele que serve ao público. No Brasil, né? Nós temos um alto funcionalismo e os grandes concurseiros não estão pensando no concurso para concurso que paga pouco, né? Você tá estudando muito para concurso que paga muito. No país que isso cria uma casta de privilegiados. Aí quando a gente fala disso, vários vão xingar aqui. Não, veja bem o quê? Quer me mostra aí os nossos queridos concurseiros. Queria que todo mundo... sou concurseiro e eu estou assinando um termo que eu vou lutar contra os meus próprios privilégios. Os nossos políticos têm que também lutar contra o privilégio. A gente tem que fazer isso. Uma sociedade que vive de privilégio é uma sociedade errada. Então, quando eu falo isso, eu vou apanhar. Tá. Por quê? Porque todo mundo quer, né? É a mentalidade da favela. Todo mundo quer ficar com o seu quinhão de mentalidade da favela, especialmente se você consegue estabelecer transações em que você leva vantagem nesse jogo, né? Se você puder levar vantagem nesse jogo, né? Você leva. Essa é a real, né? A gente aprende a lidar, naturaliza e começa a levar. Mais uma dica, tá? Você não constrói sociedades boas com isso. Você destrói, você cria sociedades que não são baseadas em confiança. Você transforma em norma o que é o erro. Como é que transforma em erro? Como eu falei, né? A cultura de favela que tem no Brasil, a mentalidade do crime, Oruan, né? A lógica de aceitar o absurdo e achar que isso é parte de si. Você começa a falar, não, entendi. Então tem um modo de viver favelado. Tem. O Podpah, ele está, vamos dizer, exportando gírias e comportamentos que são piada, porque a galera vai, o cara fala e não sai nada, né? Tá ligado, cachorro? Então, tá ligado? Tô só na picadilha aqui, tá ligado? Você tá falando dos bagulho aqui que não tá vendo, tá ligado, meu? Tá ligado? Sai com esse papo aí, tá ligado? Que os caras têm... E isso não tá agregando nada a ninguém, não tem reflexão, não tem nada. Então, assim, o que você tá fazendo? Você só tá girando em falso uma subcultura vazia. Então, as pessoas não tem que estar falando, tá ligado, cachorro? Tô aqui na picadilha do tá ligado? Não, as pessoas têm que estar criando raciocínios minimamente organizados pra poder andar com algo. A gente precisa avançar na vida. Mas não, a gente celebra o erro. Vamos lá celebrando o erro. Então não imagine que vai sair alguma coisa dali.
É muito triste isso, cara, assim, é deprimente, cara, é deprimente, e a gente vai encontrar esse erro em todas as coisas, né, em todas as coisas, e quando a gente fala em enfrentar os problemas do Brasil, a gente fala no fim em enfrentar toda essa lógica de convívio com o absurdo e de aceitação do absurdo. Então, aquelas manifestações que a gente fez em 2015, 16, 17, 18, eram também manifestações sobre enfrentamento a isso. Então, quando a gente enfrentava a corrupção, a gente tá falando, gente, não vamos mais aceitar isso. 13 também foi sobre isso, né? Lembra daquele discurso? Estádios ou hospitais? Pô, galera, vamos ser claro. Lembra que eu falei o negócio da recompensa imediata, né? A gente queria o prazer imediato. Não, eu quero estádio, eu quero curtir uma Copa do Mundo. Você quer ter um mês de festa no Brasil pra curtir uma Copa do Mundo. Você não quer. Eu acho que a frase mais brilhante foi a do Ronaldo. Ronaldo que falou, você não faz Copa do Mundo com hospitais. Aquilo é Brasil. E tem gente que fala, não, o Ronaldo é brilhante, né? Por interesse dele, ele até é. Hospital tá te atendendo anos depois, né? Aqueles estádios que fizeram, né? Muita gente superfaturou, botou dinheiro no bolso e a massa se divertiu aí. Não muito, né? Tomou um 7-1, mas se divertiu por um mês. Fomos felizes por um mês. Veja só a incapacidade que nós temos de entender, né? Essa lógica de recompensa, né? Nós queremos o prazer imediato, sim. Nós queremos sempre prazer imediato. Nossos eleitores votam como? Votam grande parte com a barriga, né? Com a barriga mesmo. Tipo, como é que eu... O cara me dá um dinheiro aqui. O cara me dá um dinheiro. Quem tá me dando dinheiro? Quem cuida de mim? Me dá um dinheiro, né? Basta ver a lógica. Até o pessoal fica, né, pegando tweets meus falando do Janones. Alguns tweets são nitidamente irônicos. Outros eu tava falando, não, ele é o cara que reflete a visão do homem comum do Brasil. Sim, o Janones reflete a visão do homem, mais precisamente da mulher brasileira. Tanto que o público do Janones sempre foi feminino. Por quê? É o público do auxílio, ele era o cara do auxílio. E ele falava, porque ele parou, ele meio que virou um avatar do lulismo lá, ele deixou de ser esse cara que era o seguinte, o porta-voz dessa mulher em geral solteira que quer um auxílio. Então ele ficava lá, quero auxílio. Sim, ele era um porta-voz disso. Não tô falando que isso é bom. Você não vai construir um país bom assim. Tô falando que mais do que ninguém, ele é o porta-voz desse Brasil profundo. Porque se alguém acha que o Brasil profundo são vários, quase cavaleiros medievais andando a cavalo por aí, né? Boiadeiros e vaqueiros e não sei o que, com o catolicismo. Gente, não é sobre isso, tá? O Brasil profundo é uma galera que joga no tigrinho, que vive meio de auxílio de governo, meio de bico que tá fazendo, profundamente sexualizado, recebendo uma cultura pop vagabunda de massa, tudo confuso, família destruída. Esse é o Brasil profundo. E é bem ruim o Brasil profundo, tá? Sem liderizações aqui, tá? Bem ruim. E um cara botou, baita live, o aspecto mais perverso do Brasil. Sim, então, sabe, a galera fica com essas, às vezes, idealizações, né? E não tem que ter idealização nenhuma. Quer botar algum play de algo aí? Pra onde vão os dejetos das casas da favela? Pega a visão! Vocês me perguntam direto, Juan, as merda que soltamos no banheiro cai aonde? Todos eles vêm pra cá. Então tudo que sai do banheiro, xixi, cocô, papel higiênico, água do banho, vai pra esses rios que antigamente eram limpos, viu? Mas com o crescimento da favela, esses rios acabaram se transformando em vala, que é o que vocês estão vendo aí, ó. Tá de brincadeira? O bagulho aqui é diferenciado, filhão. Na maioria das casas aqui do Morrão, as tubulações são improvisadas. É desse jeito aí que vocês estão vendo, tá ligado? Aí isso facilita a entrada de mestre splint, de barata, de inseto dentro das casas. E muita gente aqui vive em casas pequenas, né? E aí o rato acaba sendo um morador extra. Eles são abusadão, nem pagam aluguel. Agora vocês estão ligados pra onde que vai as merda do nosso banheiro aqui na favela. E se você chegou até o final do vídeo, comenta fezes. Beijos! É isso que é glamorizado. Aí vai ter o vídeo da Anitta ela mostrando o cu dela na favela. Porque o quê? Estamos em 2025. Este problema já foi endereçado em países que estavam numa situação semi-feudal no meio do século passado. Ora, o Elias Jabbour não tá sempre falando da China. Realmente a China tá urbanizando. Não tem isso aí. Já foi bem mais pobre do que o Brasil. Bem mais pobre. Talvez em renda per capita. Eu não sei se já passou o Brasil a renda per capita da China, tá? Me corrijam aí. Mas assim, ela foi bem mais pobre que o Brasil. Esse é um problema que, sabe, vários países resolveram. Aqui não tá resolvendo. Pelo contrário, eu não quero voltar a botar link disso, mas as favelas aumentaram na casa dos 45% ou 43% nos últimos 12 anos. Ou seja, o Brasil é cada vez mais aquele lugar. Olha só, pega a ideia do valão, mestre split, tá ligado? É isso. O Brasil é mais aquilo. O Brasil é cada vez
vez mais aquilo. Então, vocês acham isso um arranjo minimamente decente? Aqui, ó, isso até 2020, né? A renda per capita, então, comparado com os 4 dos BRICS, né? Volta ali. Então, assim, ó, Real GDP per capita, preço de 2010 e exchange rates. Então, eu não sei se estatística de 2010 ou isso é uma expectativa, mas acho que já é 2020. Então, ele tá pegando ali, ó, no Brasil ele tinha a melhor renda per capita em 2000, comparado com Rússia, China e Índia, e ele tá numa ascendência de estabilidade e queda. E a China já passa, gente, se já não passou. E a Índia, cara, não vai passar, vai demorar muito pra Índia passar, acho que talvez nunca passe. Mas, né? O quê? A renda per capita a preços constantes da China e do Brasil. Então, aqui nesse outro gráfico, a China passou e foi-se embora, né? Nós ficamos pra trás. Porque não existe mentalidade de favela na China. A China, o regime chinês, não aceita a mentalidade de favela. Eles não querem. Eles constroem e pensam, e industrializam, põem em ordem. A China tem uma coisa, assim, que fica assim, essas discussões sobre modelos econômicos e tal, mas algumas coisas que a gente não pode escapar. Primeira coisa, a China é um país de chineses. Eles são uma cultura milenar. Basta pegar os testes PISA e qualquer teste de educação. Não importa o chinês que mora nos Estados Unidos, o chinês que mora em Taiwan, o chinês que mora em Hong Kong, o chinês que mora na China. Ou seja, eu tô falando de 4 lugares diferentes com arranjos sociais diferentes, tá? Os chineses vão bem em todos os testes. O que eu quero dizer? O chinês é inteligente. Então ele vai ser inteligente no regime capitalista, no regime comunista, num regime quase ANCAP do ponto de vista de liberdades apenas econômicas. Você vai ter chinês indo bem. Então sim, você vai ter algumas vantagens. E também isso gera sociedades não tão igual os japoneses ou igual o norte europeu, mas sociedades com algum nível de confiança e bem alto quando comparado ao nosso aqui. Então, tem isso, então tem um elemento ali que o chinês tem, que eu acho que é fortemente cultural, que é um elemento ligado também aos vizinhos deles, né? Você vai pegar o caso da Coreia, que você teve gerações que se sacrificaram e trabalharam muito, e viveram uma vida espartana para entregar para seus filhos e netos um país muito melhor. E a Coreia teve isso, né? Teve pelo menos 2 gerações, e a China tá vivendo essas gerações que estão construindo algo e estão entregando um país muito melhor, e foi o caso do Japão também, e eles vão viver como um país de primeiro mundo, sim. Eu acho que tem a ver com conscienciosidade, que é um dos 5 comportamentos do Big Five, se não me engano, né? Checa lá, Big Five, conscienciosidade, é um dos 5, e pra mim é o comportamento humano mais importante de todos, mais importante do que a inteligência, do que a extroversão, que a abertura de novas ideias. A conscienciosidade, ela é o comportamento mais importante de todos. Ó, vamos ler sobre conscienciosidade, tá? É mais importante do que inteligência isso. Ó, são Big Five, né? São os 5 elementos principais ligados à personalidade, que é extroversão, neuroticismo, simpatia, conscienciosidade e abertura à experiência. Vai lá pra conscienciosidade. Vamos lá. Conscienciosidade ou escrupulosidade. No geral, a conscienciosidade influencia a maneira como controlamos e dirigimos os nossos impulsos. Pessoas com esse traço dominante são mais rígidas em relação a qualquer eventual quebra de valores. Além disso, tem preferência pelo comportamento planejado em vez do espontâneo, entenderam? O espontâneo é o fluir dos espíritos, é o deixar, vamos dizer, os seus instintos te carregarem, né? O comportamento planejado, em geral, planeja pensando no futuro, ou seja, é mais racional, mais frio, é mais planejado, né? Pensa no longo prazo. Por isso, são marcados por características como autodisciplina, orientação para os deveres, foco nos objetivos e ambição. Já indivíduos com menor grau de conscienciosidade costumam ser mais flexíveis e espontâneos. Contudo, tem também certa dificuldade em lidar com normas e regras e em controlar impulsos. A pessoa menos conscienciosa, ela vive o presente. O problema é que, assim, em geral, cachorros vivem o presente, animais, né, vivem o presente. Então, a conscienciosidade é uma característica civilizadora. Ela é uma característica que gera civilização. Então, quando você vê as pessoas, eu sou muito espontâneo, eu vivo o presente, aí você vai vendo a vida da pessoa nunca fica de pé. Ela tá sempre se desmoronando, né? E aí isso molda culturas, né? E aí você cria culturas baseadas nisso. Então, culturas baseadas na fruição dos prazeres, né? E a merda que, assim, a gente pega até quando a gente vai, por exemplo, pra pensar no processo de, não nem chamo de colonização do Brasil, mas de descoberta do Brasil e as lendas que foram criadas para gerar essa atração, todas eram muito ligadas à ideia do aqui como um jardim de delícias, um lugar assim, rios de esmeralda, sexo, a ilha das não sei o que, blá blá. Então, tinha uma ideia meio mitológica que ajudou a trazer as pessoas pra cá pra viver a aventura, né? Nossa, tem um Eldorado, tem um paraíso ali que eu vou atingir. Só que isso acho que ajudou a sedimentar aqui no Brasil essa visão desse local de realização imediata e que acho que a gente ficou um pouco preso nisso. O problema, assim,
por mais que esse elemento seja importante, e esse elemento faz parte da nossa natureza, você não consegue construir sociedades dominantes, sociedades fortes apenas com isso. Você vai encontrar uma correlação direta entre países e culturas dominantes e conscienciosidade. Você vai ter uma correlação bem próxima. E você não vai encontrar correlação entre ser basicamente pouco consciencioso e ter sucesso. Você não vai. Ainda mais na lógica capitalista. Ainda mais dentro da lógica do capitalismo. Em que é o trabalho metódico a longo prazo. Por isso que aquele calvinismo e certo protestantismo, conforme analisado pelo Weber, ele casa muito bem com o capitalismo. A coisa casa, né, perfeitamente. E a gente ficou pra trás. Esse calvinismo, essa lógica é muito uma lógica cultural conscienciosa. Mas você vê que as próprias culturas, elas criam suas fábulas e suas lendas, de modo a pessoa incutir na cabeça dela a necessidade de ser conscienciosa. Você sabe o lance da formiga e da cigarra? Cigarra queria tocar e curtir o eterno verão, o eterno carnaval. E a formiga, tô trabalhando. A formiga, você é chata, você é boba, tô trabalhando. Aí veio o inverno, a cigarra, né? Era uma forma de incutir até nas crianças. Olha, presta atenção, ou tem trabalho árduo ou não vai a lugar nenhum, né? E a gente sempre é ensinado. Os avós ensinavam a gente, meus pais ensinavam. Eu tinha terror eu tinha medo de, se eu tirava uma nota baixa na prova, de mostrar pra minha mãe. Tinha pânico. Ai, mas é um terror que sua mãe fazia? Não era. Minha mãe tava certíssima. Era bom que eu tivesse muito medo, pra não falhar, entendeu? Não podia falhar. Tinha que ter medo. Ai, mas isso te deixa neurótico? Eu prefiro. Melhor neurótico que vagabundo. Não é? Então, melhor neurótico que vagabundo. Então, assim, mesmo, é importante. Só que essa cultura, inclusive, aí você vem com esses modismos e maneirismos contemporâneos. Seja feliz, não sei o que. Aí você começa a incutir uma cultura zero conscienciosa nos jovens, né? E aí vem toda a cultura de massa que é sobre fruição dos prazeres, porque ela precisa ser imediata, porque você precisa consumir imediatamente. Você precisa assistir um vídeo pornô, porque você tem que ter uma recompensa do sexo sem sequer ter feito sexo. Você precisa ver uma música falando de putaria, ou música falando de violência. Você precisa ter um joguinho que você vai ter tendo as recompensas, os pontos, blim, 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 moedinha brilhando, você precisa ficar sendo recompensado. Ai, meu Deus, tô recompensado, e fica lá com o seu hormônio sendo frito, dopamina sendo cagada no teu corpo, você tá tudo destruído, porque você precisa de recompensas imediatas. Aí é por isso que, como resposta a isso, você vai vendo certas doutrinas, né? É muito louco. O estoicismo virou um trend gigantesco. As pessoas ficam falando de estoicismo e citando e tal, porque a pessoa começa a procurar como resposta o estoicismo, que é em si uma lógica que é conscienciosa também, tá? Então, essa coisa do estoicismo, ele entra até como resposta. Só que aí você pega... E as religiões, elas estão buscando isso? Repara que as religiões não estão buscando isso mais. O neopentecostalismo pop no Brasil, ele é de curto prazo, misturado com os marçalismos e vendedores de curso. Tudo curto prazista. É tudo muito curto prazista, tá? E a gente se orgulha disso, né? Que é o brasileiro? A gente é um cachorro caramelo. O que é o cachorro? Ele é espontâneo. Reparou, né? A pessoa não conscienciosa, ela é sempre espontânea, ela é leve. Lembrem do Zé Carioca. Como é que a Disney nos retratava? Era um malandro que tava rindo. Vem beber, né? Era retratado como uma pessoa que vive o presente. Então, reparem que, como nós somos, né? Que isso é a nossa cara, né? Nós somos o país que recebe o gringo aqui, aí vem todo o gringo metódico. Ele é todo duro, ele é bobo. Ele é bobo, primeiro, quem tá pagando uma passagem pra viajar pra outro lugar, e tem grana pra pagar passagem, pegar um hotel e tal, é ele, não você. Então ele veio te visitar aqui no seu país de terceiro mundo, né? Ele é bobo, ele é travado. Aí vem o bobo, o verdadeiro bobo, que é um malandro lá no Rio. Aí, meu irmão, é R$50 aí, um coco, R$200. Levei vantagem. Ele levou uma micro vantagem ali. O gringo, isso não afetou muito dele, porque o câmbio ali, o cara gastou nada. Sabe? Cara, entendeu? Mas a gente acha que a gente tá sempre levando vantagem sobre o metódico, com a nossa espontaneidade, com a nossa malandragem, com a nossa criatividade. E essa é outra coisa, achar que nós somos criativos. Quais são as grandes invenções descobertas brasileiras? Quais? Falar que a gente é criativo, um cara... Porque sempre reparou, eu chamo de criatividade da Regina Casé. Qual é a criatividade da Regina Casé? Gente, veja a história desse catador de latas na rua, que ele construiu uma carroça de catar-lata, sei lá, feitas com latas de tinta, souvenir que ele encontrou na rua. Ai, que criativo. Cara, entendeu? O avião. Não foi. Todo respeito ao Santos Dumont. Não foi ele, mas não é um mérito do né, Brazuca ali. Grande cara, mas sim. Estão citando aqui o Bina do telefone. Grande invenção, o Bina.
Umbina, que mais? Quais são as marcas, quais são as inovações, quais são as patentes que a gente tá registrando? Qual o nosso papel quando colocado em comparação com o mundo, sabendo que nós somos uma população de 200 milhões de habitantes? Essa ideia, que existe uma ideia geral de que países, povos mais pobres são criativos. Eu acho ela uma ideia muito perigosa, porque em geral um cara do país rico fala que nós dos países pobres somos criativos, que é uma forma de dizer assim, olha só como vocês se adaptam ao absurdo e vocês criam suas soluções inventivas e engenhosas para lidar com o absurdo, enquanto nós metódicos, nós resolvemos o problema, e aí nós ficamos até meio travados na resolução do problema, e geramos até alguns traumas, nós temos que não fazer terapia, mas veja só, vocês fizeram essas coisas criativas aí para conviver com o absurdo, e aí eles vão falar assim, olha só como os times brasileiros jogam, olha como os brasileiros jogam bola, eles são muito criativos, né? Olha só, os africanos são criativos. E sempre assim, eles tratam a gente do terceiro mundo como criativos, somos muito criativos. Mas nós não somos criativos. Nós vivemos as criações deles. As ideias todas que importam são deles. Os produtos que nós usamos, os serviços que nós usamos, a forma de viver nossa cada vez mais é deles e não nossa. Nada nos impede de amanhã sermos mais criativos, mas, né? Simplesmente fazer a gambiarra não funciona. E dá pra ser... O ponto é, dá pra criar coisas e inventar coisas e inventar soluções. Lógico que dá, nada nos impede de fazer isso. O que eu tô falando é que o nosso arranjo político, econômico, social e cultural nos faz ser um gambiarreiro bobo. Parem de se ofender. Parem de se ofender. Não tô aqui... não tem salvação. Esse discurso é uma merda. Não tem salvação. Não. A gente tá aceitando ser um gambiarreiro. Gambiarreiro, um cara botou aqui. É o país da pizza. Sabe o que nós somos? A gente acha que a gente é muito criativo porque a gente pega comida dos outros países e estraga. E bota, não, o nosso hot dog é melhor. Nossa pizza é melhor que a italiana. Repara, não é, cara. Nenhum lugar do mundo acha isso. Ninguém acha, entendeu? Ninguém acha. Só a gente bobo acha. E, não, é isso aí. O brasileiro melhora tudo, não melhora, cara. Não melhora, todo respeito. Você só tá, ao mito da caverna lá do Platão, você só tá olhando ali, só é pizza de leite condensado, a gente faz melhor todo mundo. Não faz, cara. E a pior, tá? Tem coisas maravilhosas que foram criadas aqui, tô falando em comida, mas posso falar em música, coisas maravilhosas que a gente simplesmente abandonou e largou a própria e tá desistindo. Pega uma comida genial que existe lá do Paraná, barreado. Barreado é maravilhoso, tem uma sensibilidade em fazer o barreado que é muito brasileiro, uma coisa única. Vamos ver se as pessoas fazem barreado hoje. Nem é um outro lugar que faz. As pessoas abandonam certas tradições. Mas tradições nossas, culinárias, vão sendo abandonadas em prol de um produto de massa merda que é... Mas isso é só um exemplo, tá? Porque a gente já fez muita... A gente já teve escritores sensacionais no Brasil. A gente já teve música sensacional no Brasil. A gente não consegue mais fazer. A gente não consegue fazer. A gente começa... Parece que tem uma degradação e eu não queria parecer tiozão. Não, tudo tá piorando. Mas não me parece que tá melhorando, né? Então, o que eu quero é não viver nesse erro. E a gente tem que, no mínimo, pra você resolver um problema, você tem que diagnosticar ele direito. Eu tô só jogando diagnósticos aqui e não tô fazendo nada brilhante, não tô fazendo nada inteligente. Eu tô só falando o óbvio que eu vi. Eu vi e eu tô falando. Eu vi e tô falando. E vocês vão... eu peço abertura pra vocês pra não se ofenderem com as coisas. Senão fica todo mundo muito ofendido, né? Como, eu não quero, não, você me ofendeu. Todo mundo sempre fica meio ofendidinho com alguma coisa. Eu não acho que vocês têm que ficar deprimidos em nada. Eu acho que quanto maior a dificuldade, maior é o desafio e, portanto, maior é o mérito. Maior é o mérito, né? Eu gosto de saber que, assim, o problema é difícil. Porque se o problema fosse fácil, tava fácil pro Pavanato, tava fácil pro Nicolas. Eles não têm a menor ideia do que a gente tá falando aqui. Na verdade, um cara como o Nicolas, ele só quer saber, assim, onde tá o problema? O problema, sei lá, esse tipo de cultura assim, sensata. Eu vou me auxiliar, vou me afiliar a esses caras pra ficar popular com eles. Esses caras só querem ser parte do problema junto, entendeu? Eles querem ficar grandes junto com o problema. É isso, entendeu? E a gente precisa mudar essas coisas. E é muito difícil. Eu nem acho que eu em vida vou ver... Vamos supor, a gente chega ao poder e vai fazer uma série de soluções. Acho que a gente vai ter muitas melhorias em escala. Se a gente tiver tempo de exercício de poder no Brasil, então a gente consegue ter melhorias em escala, especialmente em lugares que estão muito ruins. Eu volto a falar, um lugar que está muito ruim, se a gente melhora bem, a melhora é gigantesca. Então você vai criar melhorias em escala, mas grandes problemas, grandes chagas culturais nossas não vão se resolver muito fácil. Talvez a tecnologia e o mundo vai mudar tanto por conta da tecnologia, inteligência artificial, automação e tal, que naturalmente essas coisas vão se alterar, mas não sei se vão se alterar pra bem também.
É um lance muito difícil, galera. Não é fácil. Rizão, quer passar mais um outro tema aí? Sim, precisamos falar de medidas do Lula para conter os alimentos no Brasil, os preços dos alimentos. Lula diz não descartar medida mais drástica para baixar o preço dos alimentos. O presidente afirmou estar preocupado com a situação, destacou o preço do ovo, que segundo ele está saindo do controle. Lula afirmou também que produtores não podem ter prejuízo. Eu acho muito engraçado, né, ele tentando... foi o Lula, qual foi o governo que instituiu você botar prazo de validade no ovo para poder vender em mercado? Eu acho muito engraçado, né, porque teve um certo grupo muito próximo do governo Lula que começou a investir em ovos. Vocês sabem de que eu tô falando, né? A turma da JBS, ela começou a entrar com a turma do ovo. É um mercado enorme, o maior produtor de ovo do mundo, se eu não me engano, é brasileiro. E aí, eles vão criando as amarras, né? Pra você, né, ir quebrando tão... tem que ter um maquinário muito complexo pra você poder... ficar imprimindo em casca de ovo e tal. E aí agora começa a reclamar, não que seja só isso o preço, mas tá reclamando do ovo, acho que é até engraçado, porque claramente houve um jogo ali, né? Agora o Lula tá preocupado com o jogo? Secretária do PT disse que Cultura deu aval ao uso de programa de 58 milhões em campanhas. Cara, tem esse escândalo tá pintando aí, Riso, né? Sim. Me conte aí. Simplesmente pegavam dinheiro público e destinavam pra gente que era parceiro de política no PT. Bem descarado, assim. Veja só, em gravação feita por ex-aliado, Ana Moura exige que o Comitê de Cultura do Amazonas privilegie artistas parceiros combinados na política e afirma que cúpula do Ministério da Cultura autorizou o PNCC em ajuda a campanhas eleitorais de 24. Vamos lá, né? Veja só, você tem esses planos de cultura e tal, programas. E lembra da live que eu fiz ontem falando do Walter Salles e tal, do empréstimo do Salles? Olha aqui, ó. Olha que teteia esse assunto, né? Veja só que curioso. Walter, eu tava explicando um tipo de relação em que as verbas que vão pra isso aí, obviamente que elas obedecem a critérios políticos. Então, seja um empréstimo a juros subsidiados, seja dinheiro puro e simples, seja participação num projeto, numa licitação A, B ou C, você sempre vai privilegiar seus aliados políticos e você quer que eles ajam de maneira política, porque é assim que as coisas funcionam, especialmente nas esquerdas no Brasil. E dado que a classe artística ela é toda de esquerda, então essa amarração é natural. Então, quando vaza um escândalo desse, em que basicamente a liberação de recursos era condicionada a apoio nas campanhas políticas, fica muito claro o que tá rolando. Então não pense que é diferente com o artista UBC que tá ali, ou com um Walter Salles, com a Fernanda Torres, com uma turma que é basicamente ligada a eles. É ligada a esse bloco, é ligada ao bloco. E é isso, uma mão lava a outra. E as duas são passadas na sua bunda, pô. E as duas batem a tua carteira. E são essas pessoas, ai meu Deus, né? Pessoas que não fazem parte da guerra, mas são parte da... Que é isso? É o mesmo assunto, Riso? É curioso como a gestão da cultura tinha aproximação com a Janja, muito forte, né? Com a Janja. Eu acho muito engraçado. Ai, mas é a Margarete Menezes. Ela é a nossa sambista. Sim, ela é a sambista que é a sambista do PT. Então ela faz um samba. Viva o PT. Se você fizer campanha, eu libero a verba pra você. Viva o PP, viva o PT. Etiquetura PT, viva o PT, viva o PT. Se fizer minha campanha, libera a verba pra você. Tá. Fez uma boa campanha. Ajudou a fazer meu federal. E vai entrar a grana. Dinheirinho animal. Vem a licitação, vem a verba do carnaval. Se fizer campanha, o dinheiro não vem da aval. Oh, cadê você? Artista, cadê você? Te dou dinheiro se você ajudar o PT. Cadê você? Cadê você? Meu artista, cadê você? Se ganhar o dinheiro, vai ter que ajudar o PT. Ajudar o PT, viu? É isso, ó. Acabei de fazer um sambinha pro PT, então quero uma grana. Mó fácil, vocês viram, né? Não vou aceitar mais, enquanto a gente se sacrifica, ser cobrado. Olha o áudio do Arthur. Foda-se o áudio do Arthur. Eu passei pano pro áudio do Arthur. E a pergunta que fica pra vocês é se vocês vão deixar eles irem sozinhos, ou vocês vão fazer academia, ou vocês vão se tornar candidatos, líderes, e vão fazer exatamente o que esses filhos da puta do PT e do Bolsonaro fizeram. Tem um projeto pra tocar o Brasil. Isso é um projeto da nossa geração. Fica lançado o desafio com vocês. E aí, qual é o projeto de poder do MBL? O projeto de poder do MBL é chegar nas maiores posições possíveis, né, Cláudio? A direita brasileira tem muito disso, né? A esquerda não precisa nem dizer, mas a direita brasileira tem muito disso. Às vezes eu tenho a sensação que os políticos de direita, eles não têm seriedade no que eles estão falando, né? Parece que as pessoas não querem conquistar essas coisas que eles dizem que eles querem conquistar. O vídeo do Renan é perfeito, é um vídeo maravilhoso. O Movimento Brasil Livre é um movimento político, que tem políticos, que tem deputado federal eleito, deputado estadual eleito, mais de 15 vereadores ao redor do Brasil, e tá montando partido político. A gente tem um projeto de poder, e o Lula também tem um projeto de poder dele. O Lula quer que o PT domine o Brasil, e o Bolsonaro tem um projeto de poder dele. O Eduardo Bolsonaro, quando fala isso, não quer que não se levante nenhuma grande figura de direita, pro Jair Bolsonaro continuar sendo ele, pra ser o candidato a presidente do Brasil, e o partido bolsonarista, se for assim, ser o maior. É um projeto de poder também. E a gente tem o nosso projeto de poder também, que existe, que é gigantesco, que tá crescendo, e é um projeto melhor. Quando a gente fala dos problemas de segurança pública do Brasil, eu quero estar no poder pra ter um bom ministro de segurança pública que vai pra cima do PCC e do Comando Vermelho. Só que pra isso, não é no TikTok, não é na rede social, não é dando entrevista.
é tendo um bom ministro de segurança pública. E para isso tem que ter um bom presidente da República. E dos que a gente está vendo, quase nenhum cara se propõe a fazer isso. Quando a gente vê o problema de educação brasileira, eu quero de fato melhorar o problema da educação brasileira. E para isso tem que ter a caneta na mão, tem que ter um projeto de poder sim, vitorioso e evidentemente que seja um bom projeto. Então o que o Renan falou, para mim não tem problema nenhum. E quem critica também tem um projeto de poder, só que é diferente do nosso, eles querem, né, que a gente não dispute. Nós vamos disputar e nós vamos ganhar de vocês, e o nosso projeto de poder vai avançar e é muito melhor que os outros. Nossa senhora. Eu acho muito engraçado, eles querem mostrar aquele meu vídeo pra falar o quê? Que a gente não tem que ter um projeto de poder, né? Eu sempre falo, eles querem que a gente tenha um projeto de perder, né? Que a gente dispute e perca, ou que nem dispute, né? Mas é muito engraçado. Ó o que veio aí. Assim, avassalador. Grande Guto, palmas pro nosso monstro.